Muito bom. Então, agora estamos ok. Então, como eu estava falando para vocês, né? A gente viu todo aquele pedaço do histórico, né? Do que estava acontecendo, né? No mundo, no cenário, dentro da árvore genealógica também. E agora a gente entra efetivamente nesse capítulo 1, que é o Observando Campos de Batalha, tá? Sanjaya, ele tem essa bênção, né, especial de seu mestre espiritual, de que ele consegue ver o que está acontecendo no campo de batalha sem estar no campo de batalha. Sanjaya e Dhritarashtra, eles estão lá no palácio dos Kurus. E a guerra está acontecendo lá naquele campo de batalha de Kurukshetra, que a gente viu também. Tá? Era separado, né? Que é aquela tradição védica que a gente tem naquela época, né? Que é uma tradição bastante interessante, aonde as batalhas, as brigas que envolvem os kshatras, os guerreiros, né? Ou o exército, né? E os poderosos, elas ocorrem longe das cidades, longe dos campos onde tem civis, né? Que quer lutar, vai lá, luta lá e se resolve por lá, depois volta para cá. Né? Então funcionava mais ou menos desse jeito. E eles tinham horário para também estar batalhando, tinha um horáriozinho bonitinho, né? Tem uma série de ritos, eles se juntavam depois da batalha, falavam para trocar ideia, né? Agora, assim, era algo um pouco não, é muito diferente daquilo que a gente tem hoje em dia. Tá? Mas vamos seguir aqui um pouquinho mais adiante para a gente ver o que está rolando, então. Bom, capítulo 1, verso 1, esse verso é muito bacana, né, que eu falei para vocês do Dhritarashtra, Dhrita, aquele que é apegado, Rastra ao seu reino, então Dhritarashtra Uvacha, Dharma Kshetre, Kurukshetre, Samaveta Yuyutsavaha, Mamaka Pandavascheva, Kima Kurvata Sanjaya. Então, esse versinho cai na prova. E aqui tem uma coisa muito legal que eu gosto na Gita, que é o seguinte, olha lá. Dhritarashtra disse, a tradução, ó Sanjaya, após os meus filhos e os filhos de Pandu se reunirem no lugar de peregrinação em Kurukshetra, desejando lutar, o que fizeram eles? Mas olha só, depois do Dhritarashtra Uvacha, né, que Dhritarashtra disse, fala o seguinte, Dharma Kshetri. Não é? Então, a primeira palavra que é falada na Gita inteira é Dharma. Já começa com Dharma, ó, aquele hashtag fica a dica, começa com Dharma. A gente depois pode explicar um pouquinho melhor sobre Dharma para vocês, a gente pode trocar essa ideia. Na Gita vai estar sempre permeando esse caminho, vai estar sempre falando de Dharma, né? Dharma, aquela ação, a sua melhor ação que você deve estar realizando, né? Dentro daquilo que você precisa cumprir, né? A melhor versão de você, a melhor ação que você pode estar realizando, tá? A gente falou que Sanjaya é discípulo de Vyasadeva, tá? E Vyasadeva é uma manifestação de Deus, tá? De Krishna. Ele dá o poder a Sanjaya, para Sanjaya poder estar vendo o que está rolando. Só um instantinho aqui. Acho que tem mais alguém querendo ver. Pronto. Bom, então, esse é o primeiro versinho, tá? Se quiserem depois tentar ensaiar, cantar, a gente canta, mas tem os outros versinhos mais legais aqui para a gente estar fazendo isso daí. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Isso. Bom, e aí, como é que funciona isso daqui? Como é que vai ser essa ideia agora? Eu vou passar grandes blocos, tá, para vocês, para a gente poder andar um pouquinho mais com o entendimento geral da Gita, tá bom? Então, dos versos 2 a 11, basicamente, você está só conhecendo os exércitos. Nesse bloco, Duryodhana apresenta os principais guerreiros nos dois exércitos e, confiante da sua vitória, né, ele utiliza a sua habilidade diplomática, ele era um diplomata excepcional, realmente excepcional, para reforçar as intenções dos seus generais, incentivando-os a batalhar. Tá? Então, vale lembrar que não são pessoas humanas, né? São pessoas, tratam-se
de corpos humanos, né, um DNA meio humano, que foi invadido por asuras, né, ou foram concebidos por celestiais. Duryodhana é realmente um hábil diplomata, tá? E seu exército é muito maior do que o dos Pandavas, tá? E por isso que ficou nessa onda assim de caramba, será que o cara vai, né? Por isso que ele estava tão confiante nisso daí. E ele fala uma montoeira de coisa, tá? E aí, do verso 12 ao verso 20 da Gita, a gente tem o início da batalha, assim, são sinais de vitória dos Pandavas, né? E os sinais dessa vitória. Então, o que, que acontece? Bhishma sopra o seu búzio em resposta às palavras de Duryodhana. Duryodhana fala uma montoeira de coisa lá para eles, nesse versinho aqui do 2 ao 11, tá? E aí Bhishma sopra o seu búzio. Ambos os lados sopram o búzio. Porém, o som do búzio dos Pandavas estremece o coração do exército inimigo. Olha só que coisa interessante. Na hora que Bhishma sopra o seu búzio, né? Tocam os tambores, os outros generais do exército dos Kurus também sopram os seus búzios, e em resposta a isso, o exército dos Pandavas, Krishna, o Arjuna e os demais, eles sopram também os seus búzios. E aí o que, que acontece nesse momento? O coração do inimigo, perante aquele som, perante aquela vibração, né, ele fica acuado, né, eles ficam acuados aí, eles ficam estremecidos, ok? Então, quais são esses sinais aqui que estão rolando? Tem alguns sinais que são interessantes a gente ver, tá? Bom, primeiro, Arjuna tem como quadrigário Krishna, né? Vocês sabem o que é uma quadriga? Né? Tem aquela ideia, né? Tipo aquelas ah, duas rodas, cavalos puxando, né? E você tem uma pessoa ali na frente, assim, um local mais atrás, onde fica quem está guerreando, e a pessoa mais à frente é o cocheiro ali que está guiando, é o quadrigário, tá? Então, Krishna é o quadrigário de Arjuna, tá? A carruagem de Arjuna, ela foi dada pelo semideus do sol, Surya, tá? E jamais havia perdido uma batalha. Tá? O seu arco foi dado por Indra, vocês têm ideia, que é o Gandiva, né? E cada flecha que ele disparava com arco viravam 10.000 flechas, imagina. Que coisa louca, né? E ele tinha, Arjuna tinha um mantra que fazia com que toda vez que ele tirava uma flecha da sua aljava, acho que é o nome correto é esse, né, daquele local onde ficam as flechas, elas nunca acabavam, né? A bandeira, né, estandarte era a bandeira de Hanuman, que ficava na quadriga de Arjuna também. Então tinha assim, tem uma série de indicações. A palavra que a gente primeiro falou, que começa a Gita, né? Dharma Kshetri. Então, o campo do Dharma. Kshetri, campo. Dharma, Dharma é uma coisa, né? Mas aqui para esse aqui a gente pode pensar um pouquinho em religião, tá? Mas é aquele campo sagrado, né? Aquele campo onde se realizam aspectos sagrados mesmo, tá? Então tudo isso, né? Casa com a ideia de que o exército dos Pandavas, apesar de ser menor, vai se sair vitorioso, ok? Bom, vamos seguir um pouquinho mais, tá? E aqui tem um comentário de Srila Prabhupada que é muito bacana. Essa foto aqui que vocês estão vendo também é do Facebook, tá? Estava na época, tinha um paparazzi lá, com Krishna e Arjuna soprando seus búzios em resposta a Bhishma, tá? E em contraste, o comentário de Prabhupada é esse. Em contraste com os búzios soprados por Bhishma Deva, os búzios nas mãos de Krishna e Arjuna são descritos como transcendentais. O som dos búzios transcendentais indicava que não havia esperança de vitória para o outro grupo, porque Krishna estava do lado dos Pandavas. É por aí. Tá? E aqui a gente tem uma réplica. Eu não sei se é bem uma réplica original, né, do búzio da época, mas é um estilo de búzio, tá? Tem na Índia. Tá?
E a gente tem o verso 15 e verso 19. Esse aqui é muito bacana. Verso 15: o Senhor Krishna soprou seu búzio chamado Panchajanya. Arjuna soprou o Devadatta. Bhima, o comedor voraz que executa tarefas hercúleas, soprou seu búzio aterrador, chamado Poundra. O som proveniente desses diferentes búzios tornou-se estrondoso, vibrando no céu e na terra, e abalou o coração dos filhos de Dhritarashtra. Então, essa sessão toda realmente traz uma série de coisas que apontam a vitória do lado de Arjuna. E isso é muito comum na literatura védica, tá? Você meio que já começa contando o final. Tá? Então, Krishna estava do lado de Arjuna, o búzio é um símbolo de Vishnu, Krishna, né, que está sempre com a deusa da fortuna ao seu lado, a quadriga de Arjuna, que foi dada pelo deus Surya, o arco Gandiva, que foi dado por Indra, os seus cavalos brancos, a bandeira de Hanuman e toda a parafernália que ele ganhou, que Arjuna ganhou dos outros semideuses. Então, assim, era um exército menor, mas estava com equipamento muito superior, né? O comentário de Srila Prabhupada, o verso 19, é bastante interessante, tá? E aqui vale a gente dar uma olhadinha nele, que é quando Bhishma e os outros do lado de Duryodhana sopraram seus respectivos búzios, não houve nenhum abalo nos corações dos Pandavas. Tais ocorrências não são mencionadas. Neste verso específico, relata-se que o coração dos filhos de Dhritarashtra inquietaram-se com os sons vibrados pelo grupo dos Pandavas. Isto se deve aos Pandavas e a sua confiança no Senhor Krishna. E aí, ó, frasezinha importante. Aquele que se abriga no Senhor Supremo, nada tem a temer, mesmo em face à maior calamidade. A gente vai ver essa frasezinha pipocar lá na frente de novo, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver nos capítulos aí, ele vai falar isso de novo, tá? Mas aí Krishna mesmo fala, tá? Que aquele que se abriga no Senhor Supremo, nada tem a temer, mesmo em face à maior calamidade. E era uma calamidade mesmo, né? Imagina, você tá numa guerra onde você vai estar enfrentando Karna diretamente, seu irmão, meio-irmão, né? Mas é irmão, do mesmo jeito, os seus tios, seu avô, os seus primos, o seu mestre de armas, o seu mestre de batalha, de cavalos. Então, assim, é complicadíssimo, né? Situação muito complicada. Bom, e aí aqui a gente tem uma parte que é muito linda mesmo, que é o do verso 21 ao 26, que é Krishna como Bhakta Vatsala. Eita, Raghuveera, o que é isso? Bhakta Vatsala. Essa palavra é relevante, tá? A posição de quadrigário, condutor na quadriga, é a posição mais baixa no campo de batalha. Tá? E qual o motivo para que isso não tenha agido assim? Então, Srila Prabhupada explica num verso do Srimad Bhagavatam, no terceiro canto, capítulo 24, verso 29, ele explica o seguinte: a suprema personalidade de Deus é conhecida como Bhakta Vatsala. Ele nunca é descrito como Gyana Vatsala ou Yogi Vatsala. Ele é sempre descrito como Bhakta Vatsala porque se sente mais inclinado a seus devotos do que a outros transcendentalistas. A palavra Vatsala significa afeição, e é derivada da palavra Vatsa, que quer dizer bezerro. Então, assim como a vaca é um exemplo de grande afeição para com seu bezerro, Krishna tem uma afeição muito intensa para seus devotos, né, ou devotas, bhaktas. Não apenas isso, mas ele mesmo acha que essa é a sua principal qualidade, a que ele mais aprecia. Então, Arjuna, nesse momento, o que está acontecendo? Arjuna pede para Krishna, por favor, coloque, né, ele pede para que Krishna coloque a sua quadriga entre os exércitos, para que ele possa ver quem deseja lutar e contra quem ele deve batalhar na guerra. Tá?
Então, essa, além de ser a primeira aparição de Krishna na Gita, Krishna age como um servo do seu devoto. Então, o controlador supremo, a causa de todas as causas, age sob a direção do seu devoto puro. Tá? E aqui que devemos lembrar que Krishna é Achyuta. Tá? E Achyuta significa que a sua posição jamais pode ser diminuída. Ele pode servir o seu devoto, ele tem prazer em fazer isso, mas ele não perde o seu status como controlador supremo. Tá? Isso é relevante, tá? E essa qualidade Bhakta Vatsala, tanto é que Krishna mais aprecia em si mesmo, que se ele tiver que quebrar uma promessa, como ele faz aqui na Gita, ele quebra essa promessa para proteger o seu devoto. Que promessa que a gente está falando? Krishna, ele fala, isso vai estar explicado lá no Bhagavata e no Mahabharata, ele fala que ele não vai lutar nessa batalha. Ele fala que tudo bem, eu vou para a batalha, mas eu não vou lutar. Lembra que eu falei isso? Então, ele não vai lutar, ele decide que ele não vai lutar. E Bhishma Deva, né, o avô, ele fala assim, olha, se você não lutar na sua batalha, eu vou matar Arjuna. Então, Krishna, para proteger Arjuna, ele entra na batalha diretamente contra Bhishma Deva e eles guerreiam. Aí, assim, isso vai gerar todo um capítulo depois no Srimad Bhagavatam, com orações belíssimas de Bhishma Deva, que estava no leite da morte e tal, já morrendo, né? E aí ele faz orações belíssimas a Krishna, todo mundo se junta em volta dele, muito legal, muito bacana mesmo. Depois eu recomendo vocês a darem uma olhadinha, isso está no primeiro canto do Bhagavatam, tá bom? Antes das orações da rainha Kunti. Mas vamos seguir aqui um pouquinho mais adiante, tá? Dos versos 27 a 46, o que rola? A gente tem as objeções de Arjuna. E aí ele apresenta uma série de objeções, 5 para serem mais exatos, 4 no primeiro capítulo e uma no segundo capítulo. E essas 5 objeções são essas daqui. Compaixão, satisfação pessoal, medo das reações pecaminosas, destruição da tradição familiar, incerteza. E Prabhupada explica no seu significado que essa qualidade de compaixão é comum entre os devotos, né? Entre os verdadeiros devotos, as verdadeiras devotas, naturalmente sentem compaixão. Repararam isso? A gente naturalmente, né? À medida que a gente vai se aproximando de Krishna, a gente vai criando mais compaixão. A nossa própria alimentação ser vegetariana ou lacto-vegetariana, ou, né, tem indicado a gente fazer isso, ou vegana, ela é mais compassiva, né? Mas essa compaixão, ela tem que ser direcionada. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá? Compaixão dirigida apenas ao corpo material é aquela história, a gente vai ver isso daqui lá para frente, mas é aquela história do você tentar salvar uma pessoa que está se afogando, você vai tirar o casaco dela, né? O que adianta? Não adianta nada, né? Tá? Bom, Arjuna passa a considerar, ele tem essa compaixão, mas só que essa compaixão que ele está tendo é uma compaixão material. Ele passa a considerar apenas a sua satisfação pessoal. Tanto na vitória quanto na derrota, ele projeta que não haverá satisfação para ele, calculando assim o quanto de desfrute pessoal ele teria a partir do resultado da batalha. Tá? Ele percebe que, seja na derrota ou seja na vitória, o resultado vai trazer para ele apenas miséria. E aí a coisa começa a ficar ruim, porque primeiro ele está considerando aspectos materiais para aquela batalha e não espirituais, está tentando fugir do seu Dharma, e aí ele tenta sair pela tangente ali, ele entra numa onda de entrar numa plataforma de santidade, já não, beleza, é melhor eu sair fora, vou renunciar aqui, vou para a montanha, vou ficar lá, né, na montanha meditando e tal, mas ele é um kshatriya, isso não vai funcionar nunca. Imagina, um guerreiro, um líder na montanha,
Vai dar 2 dias, ele já vai estar montando um grupo ali para organizar as coisas, não sabe? Não encaixa, as coisas não se encaixam. A gente vai discutir isso um pouquinho mais à frente também na Gita, tá bom? Então, Arjuna, ele estava querendo agir nessa plataforma de santidade, mas as escrituras permitiam essa legítima defesa, porque era o caso, né? Eles foram atacados, a casa deles foi ateado fogo na casa deles, né? Eles tentaram envenenar eles, matar diretamente, roubaram as terras deles, desonraram a esposa, né? E assim por diante. Foram várias coisas assim horríveis que foram feitas. E a Juna estava dando essa de não, acho que não tem nada a ver, deixa quieto, deixa isso para lá. Aí a coisa fica um pouco mais complicada. E não só os aspectos pessoais também que a gente tem que considerar, mas a partir do momento que ele deixasse de lutar, ele ia estar sendo conivente com um governo corrupto. Tá? E isso é importante da gente entender. Então, tinha todas essas questões pessoais de Arjuna também, que é colocado, mas existe também todo um outro lado, que é aquele lado social mesmo da coisa. Se ele não batalhasse, ele estaria sendo conivente com um governo corrupto. As pessoas iam estar desprotegidas. Tá? Então, essas considerações de Arjuna são meio que, né, encobertas por uma energia material, e aí, a partir daí, ele começa a estar achando que é melhor para ele renunciar a ser um kshatriya, renunciar ao reino, se mandar fugir, ter que ir lá e batalhar mesmo e restabelecer o governo legítimo, tá? Srila Prabhupada faz o seguinte comentário: os sintomas que Arjuna manifestou nessa situação são devidos ao medo material, a saber, a perda da vida. Isso é evidenciado por outros sintomas também. Ele ficou tão abalado que seu famoso arco Gandiva estava escorregando de suas mãos, e porque seu coração ardia dentro dele, ele tinha a impressão de que a sua pele estava queimando. Tudo isso se deve a uma concepção de vida material. Apego excessivo às coisas materiais deixa o homem ficar nessa situação existencial confusa. Este temor e esta perda de equilíbrio mental acontecem a pessoas que estão muito afetadas pelas condições materiais. Então, ele tinha se esquecido completamente dos aspectos espirituais daquela batalha, se apegou ao conceito material de desfrute imediato, e aí a coisa degringolou. Tá? A gente chegou no verso 46, e aí a gente vai para o segundo capítulo. Acho que hoje eu tô correndo, né? Se eu estiver muito rápido, vocês me avisam, tá, gente? Por favor. O segundo capítulo é muito legal. Ele é o básico do conhecimento transcendental. Então, assim, Haragovira, o que a gente pode pegar? Quero pegar a Gita, já ler alguma coisa, algum capítulo já para sair, né, turbinado ali. O que você vai pegar? Você vai pegar e vai ler o capítulo 2. Tem muita coisa no capítulo 2, muita coisa bacana. Esse capítulo é conhecido como resumo da Bhagavad Gita, porque descreve Karma Yoga, Jnana Yoga e também dá uns vislumbres de Bhakti Yoga, que são as 3 grandes seções que compõem a Gita. Tá? Então, dos versos 1 a 10, Arjuna, ele apresenta mais algumas razões para não batalhar, mas ele acaba aceitando Krishna como guru. Aí tem a foto ali de Arjuna, ó, com a mão na cabeça ali. Eita, o bicho está pegando. Tá? Do 1 ao 3, Krishna repreende Arjuna, desaprova assim a sua chamada compaixão material. Do 4 ao 6, surgem mais dúvidas e confusões de Arjuna. Do 7 ao 10, Arjuna se rende a Krishna e Krishna começa a falar a Gita. Tá? Do verso 11, tem todo um trabalho de análise do corpo à alma. São as primeiras instruções que Krishna vai estar passando. Tá? Do 11 ao 13,
fala para você não se lamentar desnecessariamente, porque todos os indivíduos existem eternamente e mudar de corpo é algo natural. Um versinho lindo que fala sobre isso daqui. Dehinos minha tadeha kaumaranya vananjara tatadehantara prapti virastatra namuhyati. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu pegar aqui uma colinha aqui para ver. Agora eu não vou achar. Não achei. Assim como nesse corpo, a alma corporificada seguidamente passa da infância, juventude e a velhice, do mesmo modo, chegando à morte, a alma passa para outro corpo. Uma pessoa ponderada não fica confusa com esta mudança. Então, esse é um dos versinhos que rola, esse é o verso 13, tá? Vai rolar aqui. Do 14 ao 15, fala de tolerar as dualidades, sobre equanimidade e elegibilidade para a liberação. Do 16 ao 22, a alma nunca morre e os corpos são perecíveis. Mudar de corpo é como trocar de roupa. Do 23 ao 25, tem uma descrição das qualidades da alma. Do 26 ao 30, nascimento e mortes inevitáveis. Não há necessidade de se lamentar pela alma. A gente vai ver esses versos mais detalhadamente, tá? Só estou passando aqui um resumão aqui do que rola, porque é muita coisa, tá? Do 31 ao 37, a gente fala sobre cumprir o dever prescrito é prazeroso, sakama karma. 31 a 32, a gente cumpre seu dever prescrito, dharma, quando você cumpre o seu dever prescrito, o seu dharma, quando você cumpre o seu dharma, abrem-se as portas para os reinos celestiais. Olha só que legal. Raghuvira, mas eu achei que se a gente estivesse cumprindo o nosso dharma somente, a gente já ia direto para Krishna. Não. Para você alcançar Krishna, precisa de mais um elemento. Isso vai ser falado lá na Gita. Talvez um pouquinho aqui. Vou falar sobre Bhakti. Sem Bhakti, você não alcança Krishna. Você tem que ser um Bhakta, senão não tem jeito. Tá? 33 ao 36, ao evitar a luta, Arjuna incorrerá em pecado, infame e crítica, com certeza. E nem por onde fugir. Imagina, você é um guerreiro, o que as pessoas vão falar de você? Que você fugiu com o rabo entre as pernas? Saiu correndo? Nossa. Ele fala até isso, a infâmia para um kshatriya é pior do que a morte. Fala isso na Gita. Nesses versos aí. 37, Krishna explica os benefícios da luta, seja na vitória ou na derrota. Então, do 38 ao 53, ele vai falar sobre trabalho com desapego sem reações. Tá? Nishkama Karma Yoga e Buddhi Yoga. 38 vai falar sobre a obediência, né, de Krishna. 39 e 40, Buddhi Yoga, inteligência espiritual. Isso é bem legal. 41 a 46, inteligência Vyatsmika. Vyavasyatmika. Exatamente. Resoluto na consciência de Krishna. E Karma Kanda dos textos védicos, fala toda essa questão de Karma Kanda. O que é Karma Kanda, Raghuvira? Karma Kanda é todo um tratado dos Vedas, de rituais, de sacrifícios, de aspectos que são auspiciosos de você estar realizando, para que você vá gradativamente se elevando até onde? Até chegar num planeta celestial. E qual que é o problema de chegar no planeta celestial? É que quando o seu karma positivo encerra-se, você volta para essa plataforma daqui do reino terrestre. Tá? Essa vida, mais ou menos. 47 a 49, como praticar Niskama Karma Yoga, e 50 a 53, benefícios de atuar em Buddhi Yoga. Buddhi Yoga, a sua inteligência espiritual, sua inteligência transcendental, acima da sua inteligência material. Tá? Como assim, Raghuvira? Que papo é esse que tu está falando, cara? Olha só.
Pensa da seguinte forma. Primeiro, você não é o corpo. Vai ser os primeiros versos que você vai estar vendo. Dentro desse corpo, existe aquilo que a gente chama de corpo grosseiro, tá? Que é basicamente nossa pele, nossa carne, ossos, e existe um corpo sutil. Este corpo sutil, ele é composto pela mente, pela inteligência e pelos sentidos. Então, superior aos sentidos é a mente, superior à mente a sua inteligência, e ainda assim, essa inteligência material superior a essa tem uma inteligência espiritual, uma inteligência que transcende os aspectos da física, ele é metafísica. Tá bom? Bom, vamos lá. Verso 54, Arjuna faz perguntas sobre o Stita Pragya. Eita, que é isso, Raghavira? Stita Pragya é a Diva Mukta, tá? O sábio de mente estável, aquele que já está numa plataforma liberada já. E aí ele começa a perguntar como é que é esse cara, como é que ele anda, o que ele come, como é que ele se sente. Aí Krishna vai vai explicando isso daí tudo, ele vai explicando mais para frente, né? Mas ele fala como o Stita responde às suas dualidades, como é o controle dos sentidos por esse Stita Pragya, tá? Como que o Stita Pragya engaja os seus sentidos e quais são as suas qualidades e qual que é o seu destino final. Tudo isso daí é questionado. E tudo isso daí também é explicado nesses versinhos aqui. A gente vai meio que passar por eles, tá? Não vou fazer tão rapidamente assim, mas a gente vai passar por eles. Mas eu queria passar para vocês esse resumão, para vocês terem entendendo mais ou menos o que a gente vai estar vendo aí na frente. Tá bom? Bom, então, com mais calma agora, vamos lá. O que está acontecendo? Versos 1 ao 3. Krishna dá uma bronca em Arjuna. Krishna já dá uma bronquinha, Krishna aqui embaixo, já dá uma bronca em Arjuna e fala, cara, o que é isso? É assim. Então, o verso 2, Krishna fala o seguinte, a suprema personalidade de Deus disse, meu querido Arjuna, como foi que tais impurezas desenvolveram-se em você? Elas não condizem com um homem que conhece o valor da vida, elas não conduzem aos planetas superiores, mas à infâmia. Aí no verso 3 ele fala assim, ó filho de Pritá, não ceda a esta impotência degradante, isso não lhe fica bem, abandone essa fraqueza mesquinha de coração e levante-se, ó castigador do inimigo. Olha só. Ele já dá essa cutucada no Arjuna. Arjuna não apresenta, não quero lutar não, porque, poxa, vai rolar uma degradação da sociedade, isso não vai ficar bom, eu vou matar meus parentes, eu não sei o que vai me esperar depois, porque se eu matar meus parentes e morrer, né, vou estar incorrendo em pecado, vou estar indo para o inferno. Se eu matar os meus parentes e vencer, eu vou desfrutar de um reino que está manchado de sangue. Como é que fica isso? Né? E aí, essa compaixão material é entendível, mas ainda assim é material, tá? E aí Krishna dá essa puxada aí. Krishna entende aqui que Arjuna está apegado ao conceito de vida corpóreo, julgando o que é certo e errado, bom ou ruim, em termos do que é temporário e não transcendental eterno. E aí gera uma monteira de problemas, tá? Então foi como eu falei, Arjuna sugere que seria melhor ele mudar de profissão para evitar os deveres dele, né, de lutar. Ele queria ir para a montanha, queria virar um monge renunciado, né, completamente renunciado, renunciar tudo. Né, e esse ponto vai ser bem detalhado depois na Gita para a gente. Tá? Dos versos 4 a 6, Arjuna apresenta mais perguntas, mais argumentos para não lutar. Tá? E Prabhupada fala o seguinte, no comentário do primeiro verso do segundo capítulo. Prabhupada fala que compaixão, lamentação e lágrimas materiais são sinais de que se ignora
o que é ver o verdadeiro eu. Compaixão pela alma eterna é autorrealização. Compaixão pela roupa de um homem que está afogando é absurdo. Não vai ficar com, né? Ah, meu Deus, o casaco do cara tá lá todo molhado. Não, não é isso. Né? Um homem caído no oceano da ignorância não pode ser salvo pelo simples fato de alguém recuperar a sua roupa externa, o corpo material grosseiro. E aí aqui tem um comentáriozinho muito legal de uma aula de Prabhupada que foi realizada em 1968. Arjuna, Prabhupada fala assim, Arjuna estava pensando que por mostrar compaixão ele seria elogiado por Krishna. Mas Krishna repreende ele, justamente o oposto. Em outras palavras, Krishna é muito rigoroso também. Essa é a qualificação de Krishna e de seus associados. Vajrad api katorra, kusumad api komala. Mais suave do que uma flor, mais duro do que um raio. Portanto, Krishna não é complacente para com seu amigo ou seu devoto, porque tal indulgência não ajudaria o devoto. E aí, diante disso daqui, a Arjuna fica ainda mais confuso, e aí a gente chega num verso que é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Assim, o tempo voou. Mas esse verso é muito lindo, que é esse daqui, da Gita. Vamos tentar cantar ele? Então, vamos lá. Então, a primeira palavra, Karpanya Doshopahata Swabhava. Essa é a primeira linha. Prichami Tuan Dharma Samuda Chetaha. Yatshreya Syamnishtitam Bruhitam Me. Shishaste Ham Shadiman Tuan Prapanam. Ok? Complicou? Um pouquinho, né? A gente fez aqui as palavras, vamos tentar agora linha por linha. Tá? A primeira linha seria assim: Karpanya doshopata swabhava. A segunda, Prichami tuan dharma samuda chitta. Terceira, Yachreyasya nishchitam bruhitam me. E a quarta, Shishasteham shadiman tuan praparam. Estou seguindo bem o ritmo do Mahabharata, tá? Essa métrica que eu estou usando para cantar é essa, do Mahabharata. Quem de vocês quer tentar cantar? Sim? Não? Talvez? Ninguém? Então vamos seguir aqui adiante. Vamos lá mais um pouquinho, então. Vou cantar mais uma vez para a gente poder memorizar. Esse verso é muito bonito. Karpanya doshopata swabhava prichami tuan dharma samuda chitta yashreyasya nishchitam bruhitam me shishyasteham shadiman tuan praparam. E a tradução é a seguinte: agora estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido à reles fraqueza. Nessa condição, estou lhe pedindo que me diga com certeza o que é melhor para mim. Aqui estou, seu discípulo e uma alma rendida a você. Por favor, instrua-me. Então, aqui é o momento assim que ele fala, cara, não sei o que fazer. Não sei o que fazer. E perceba aí uma coisa interessante, que todos nós, em algum momento, a gente tem que chegar nesse verso da nossa vida, para a gente poder realmente se render a Krishna. Em algum momento, a situação ficou tal que você falou, cara, eu me rendo. Eu me rendo a Krishna. Esse mundo aqui não é para mim, isso aqui, eu não me sinto em casa, estou me sentindo alienígena completamente, acho isso aqui tudo um absurdo, uma loucura. Krishna me salva. Não é? Então, em algum momento, na nossa verdadeira rendição a Krishna, a gente passa por esse verso.
Então, nesse ponto, Arjuna se rende a Krishna e pede instrução. É o que a gente faz. Krishna instrui. E aqui tem a palavra Shreya, que é muito significante, que ele pede assim, com certeza, Shreya se indica um bem espiritual eterno. O que é melhor para mim, o que me diga com certeza o que é melhor para mim, aquele que é o benefício mais elevado, tá? Qual que é o meu bem último? Então, Prabhupada deu uma aula em Joanesburgo, em 17 de outubro de 75, e fala sobre essa outra palavra que ele vai falar aqui, né, que é Karpanya Dosha. Então, ele fala da Kripana. Kripana significa aquele que não utiliza adequadamente a sua posição. Um homem muito rico que não usa o seu dinheiro, simplesmente vê o dinheiro, é chamado de Kripana, avarento. Né? A palavra Kripana é de avareza. Tá? Da mesma forma, Arjuna é poderoso, ele pode lutar, né? Mas ele não está querendo lutar, ele está sendo avarento, ele se tornou Kripana. Então, embora ele tenha força, ele está negando se lutar. Então, Karpanya Doshopata é justamente isso. Ele agora está sendo afetado por essa Karpanya Doshopa. É esse desejo de avareza, né? Essa vontade de não exercer o seu potencial. Isso é uma oração muito bonita que a gente pode estar fazendo para Krishna, né? De que a gente utilize todo o nosso potencial, verdadeiramente todo o nosso potencial a serviço de Krishna. Às vezes tem pessoas que vão ter dinheiro, tem pessoas que vão ter habilidades físicas, tem pessoas que vão ter habilidades mentais, tem pessoas que vão ter as três coisas, tem pessoas que vão ter outros tipos de habilidades, mas o fato é, a sua habilidade você está utilizando para a satisfação de Krishna? Esse é o ponto. Essa pergunta. Né? E aí, o que rola? Depois que a Arjuna fala isso daqui, aí rola essa parte maravilhosa. Krishna sorri, né? E a Gita fala isso aqui no versinho 2, no nosso último versinho de hoje, juro para vocês, aí eu abro perguntas. Ele fala, ó descendente de Bharata, aí é Sanjaya falando para Dhritarashtra, tá? Ó descendente de Bharata. Naquele momento, Krishna, no meio dos dois exércitos, sorriu e disse as seguintes palavras ao desconsolado Arjuna, tá? Então, Krishna sorri. E aí esse sorriso de Krishna é descrito em várias escrituras sagradas, assim como tudo de mais bem-aventurado que pode existir, né? Aquele sublime, transcendental, né? E a partir desse ponto, verso 10, Krishna deixa de agir como quadrigário e como amigo de Arjuna e passa a instruí-lo, passa a tratá-lo como guru, né? Ele passa a ser o guru de Arjuna. Ok? Bom, meus queridos, minhas queridas, dúvidas, perguntas? A próxima a gente vai continuar na próxima segunda-feira. Aí a gente vê, acho que mais um blocão aí Samanta, estamos juntos, obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem fazer. Se vocês acharem, essa é a minha ideia do curso, é fazer ele mais ou menos nessa abordagem aqui que a gente viu, né, que são grandes blocos, mas dá aquele sentido um pouco maior do que está rolando mesmo. Tá? Isso tudo para facilitar o estudo de vocês também. Aí o estudo individual é com vocês, tá bom? Sem dúvidas, sem perguntas? Não? Bom, eu vou parar a gravação. Lu, pode falar. Eu não sei se você falou, eu perdi aí. Por que Krishna
não lutou, né? Quer dizer, não tinha essa pretensão de lutar, embora fosse do interesse de todos, inclusive dele, nessa Então, batalha. eu não falei isso mesmo, não. Krishna já tava há 125 anos no planeta. Né? Quando essa batalha ocorre, ele já está há 125 anos no planeta. Ele já batalhou, já matou uma montoeira de demônio, já lutou contra o rei Kansa, já teve assim toda uma série de guerras, uma série de batalhas que ele já fez. Então ele está cansado mesmo e fala: não, eu não vou batalhar. Eu não vou batalhar. Mas por trás desse fundo, né, por trás dessa história, também tem todo aquele interesse de que Krishna possa estar falando a Gita para Arjuna. Né? Por trás dessa história de Arjuna também, Arjuna é um devoto puro, por trás dessa história de Arjuna se confundir com aquilo que está acontecendo, o que acontece? Né? Tem todo esse contexto de que essa confusão material que a Arjuna está experimentando vai fazer com que Krishna possa também estar falando a Bhagavad Gita para nosso benefício. Então foi por isso daí que Krishna decide não lutar. Tá? Esse momento que Krishna fala, né, assim, existem outras escrituras em que Krishna fala tão diretamente, detalhadamente, como é que é a filosofia, a psicologia transcendental? Tem uma outra assim que Krishna faz essa instrução direta, né? Tipo, mestre e discípulo, né? É essa relação que você está pensando. Tem sim, no Srimad Bhagavatam, no canto 11, capítulo 7, tá? Acho que a partir do capítulo 7, se eu não me falha a memória, a partir do capítulo 7 é chamada de Uddhava Gita. Do mesmo jeito que a gente tem a Bhagavad Gita, a gente tem a Uddhava Gita. Aí é Krishna conversando com Uddhava. E aí ele vai narrar uma série de coisas para Uddhava que são assim maravilhosas também. Esse da Uddhava Gita a gente pode depois fazer um pouquinho mais longo, mas é muito nectar, é muito gostoso também. Bom, diretamente Obrigada. essas duas. Mas de nada, querida. Estou aqui para isso. Mais alguma? Então, vou encerrar aqui a gravação.